Galera, que episódio foi esse? Episódio 58 de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, Ataque dos Titãs, ou Titã de Ataque. Não é? Esse episódio aí é o nome da obra, Shingeki no Kyojin. Um episódio muito impressionante, porque já no final do 56 a cabeça da gente dá uma bugada. O 57 já é tipo, apertem os cintos. E esse 58, meu Deus, que tilt! E assista esse vídeo por sua própria conta e risco, porque a proposta aqui é fazer vocês tiltarem e bugarem ainda mais com as teorias que a gente vai mandar aqui, encaixando diversos pontos de Shingeki no Kyojin. Principalmente aquela frase que vocês viram aí na thumb, né? Para você, há 2000 anos no futuro. O que é que isso quer dizer? Vamos desvendar agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já vai mandando um ataque de titã no like. Se inscreve aqui no canal para mais Shingeki no Kyojin. Vamos para o começo do episódio, onde vemos o Kruger, titã, o cara jogando o povo no mar, estraçalhando e jogando os restos. Véi, visceral. E a gente vê nos diários do Grisha, o próprio Grisha explicando o que é o mar, né, já que ele citou o termo. E galera, é absurdo alguém ter que explicar o que é o mar. Você vê o nível de isolamento de Parades. E aí começamos a descobrir quem é o Coruja, Eren Kruger. Por isso que o nosso Eren Yeager tem esse nome. É uma homenagem do Grisha para o Eren Kruger, né? E ele possui um dos 9 titãs e é um Eldiano. Eu achei massa o que ele disse pro Grisha. Ele diz: Grisha, você foi bom durante o seu caminho, mas se a gente for falar de resultados, o Bryce tem todo o direito de ter criado aquele rancor. E a gente comentou, né, galera, no episódio passado, na análise, como é que o Grisha confia todo o destino do movimento de restauração eldiana para uma criança que estava ali aprendendo todos os conceitos de Marley. Muito perigoso, pô. O cara quis ensinar a história ao Zeke em um momento em que a cabeça dele já estava programada para entender que ele era um soldado de Marley, apesar de eldiano. Enfim, ele bugou a criança, né? E o Grisha começa a fazer umas perguntas, porque só eu que tô vivo, a Dina tinha o sangue, né? O poder do sangue real. Por que é que o Kruger não agiu antes? E o Kruger disse que ele tinha que manter o personagem, a princípio. Posteriormente no episódio, ele explica melhor, né? O Kruger, ele fez tudo isso para poder guiar o Grisha por um caminho de ódio. Eu, se fosse o Grisha, me sentiria manipulado total. Mas o Eren Kruger decidiu deixar a irmã ir com aquele oficial de bigodinho ser esquartejada para mostrar como é que tá funcionando o mundo pro Grisha e alimentar ele de ódio. Galera, é muito cruel. E ele vai revelando que o pai dele morreu numa rebelião no passado, ou seja, há menos de 80 anos, né? Porque foi há 80 anos que Marley, vencendo uma guerra, obteve poder. Ainda teve uma insurreição eldiana posteriormente, mas que foi reprimida pelo povo de Marley. E o Eren Kruger viu o seu pai sendo morto, sendo queimado vivo pelos soldados marleyanos. Ele viu através de uma frestinha do seu armário. E ele diz que ainda hoje ele tem a impressão de estar vendo o mundo por essa frestinha. É bem louco, né? Tudo isso para ele manter essa identidade secreta. Mas é muito absurdo, velho, o que ele fez com o povo, com o movimento de restauração eldiana, né? Tipo, para construir a força do movimento, eu vou guiar toda essa galera pelo caminho do ódio. Mas agora estamos num ponto de ignição pro Grisha. Ele deve se tornar um novo Grisha. Ele até se questiona, né? O que ainda me resta? E o Kruger guia o cara. O que te resta é somente se infiltrar nas muralhas e retomar o poder do Titã original depois que você herdar o meu Titã, o Titã do Eren Kruger. E a gente vê que foi exatamente isso que o Grisha fez. Ele herdou o Titã de ataque do Eren Kruger,
foi para as muralhas, constituiu uma família, pegou o Titã original dos Rise e passou os dois pro Eren. Nesse momento, quando eles ainda estão lá na muralha e tal, planejando as coisas, o Grisha pergunta: por que não você, Kruger? E o Kruger revela mais uma coisa, que quando se adquire um poder de Titã, você só tem mais 13 anos de vida. E o Kruger tem o poder do Titã de ataque há 13 anos. E aí vamos pro tempo presente, né? O Eren está fazendo essas descobertas, está psicografando, né? Chico Xavier tá lá escrevendo as cartinhas dele. Na verdade, quem tá escrevendo é o Armin, né? O Eren tá apenas se relembrando, é louco, né? Imagina só, Matheus, tu lembra daquele último final de semana? Aí você vai resgatar nas suas lembranças. O Eren tá fazendo isso com outras vidas, pô. Do seu pai, do Coruja, né? O Eren Kruger. E quando toca nesse assunto dos 13 anos, o Eren revela que o Kruger chamava aquilo de maldição de Ymir. Porque a Ymir, quando fez o pacto com o demônio, né, esse contrato com o diabo, ela morreu 13 anos depois. E aí o Armin percebe que ele só tem mais 13 anos de vida, o Eren só tem mais 8 anos. Na cela ao lado a gente vê o vazio na Mikasa, tipo, ela não tá aceitando aquilo. A verdade tá sendo muito dura pra ela, e acredito que um pouco mais ainda por conta do que vai acontecer com o Eren daqui a 8 anos, né? E aí você se pergunta, e se o portador de um Titã, um dos 9, né, morrer sem passar o poder pra alguém? O que é que acontece? Esse poder passa pra um bebê eldiano ainda não nascido. E aí tudo vai se perpetuando, né? Então, o Eren ainda explica que os eldianos estão conectados por algo que não podem ver. Um dos herdeiros de um dos 9 titãs disse que ele podia ver caminhos através de visões. Então, memórias são enviadas por esses caminhos. E todos os caminhos se cruzam num ponto de coordenada, que é justamente esse ponto, o poder do Titã original. Quando a gente volta para o Grisha e para o Eren Kruger, o Grisha faz a pergunta que todo mundo faz, né? Quem é Ymir? E o Kruger, ele tenta explicar os fatos, mas ele também vem com filosofia. Ele diz que para Marley ela é o diabo, para Eldia ela é uma deusa. Alguns dizem que ela tocou a fonte de toda matéria viva. E decorem esse termo, fonte de toda matéria viva. A Ymir tocou essa fonte há 1820 anos. Então, essa fonte de toda matéria viva tá aí, ó, há mais tempo que isso. E peguem essas informações e deixem sempre na cachola de vocês, certo? Eu acho massa porque esse discurso do Eren Kruger vai falando que a verdade é que não há uma verdade. Qualquer um pode virar Deus ou o diabo. Basta o povo acreditar nisso. Basta alguém fazer o povo acreditar nisso. Eu acho uma frase muito forte e muito simbólica de Shingeki no Kyojin. Absurdo mesmo. Que momento, hein, galera? E a Dina realmente tinha sangue real. O Grisha até fica se perguntando se aquilo era real, se fez parte do plano do Eren Kruger em estar manipulando todo mundo por essa jornada de ódio e tal. E o Eren Kruger confirma, não, ela tinha sangue real sim. Então por que tu abandonou ela, véi? Ela é peça primordial aqui. O Kruger não queria deixá-la com os inimigos. Então, imagina que a Dina Fritz iria virar uma barriga de aluguel pro povo marleyano para estar criando eldianos com sangue real. E se porventura eles capturassem o Titã original, eles iam estar com essas gerações aí sendo aptas a pegar aquele poder e mudar o mundo. Então, é lógico o que ele pensou, mas é uma lógica cruel. Ainda não explica muito bem porque é que ele não salvou o povo ali, né? Ele mandou só o Grisha nessa missão, mas ele poderia ter mandado o Grisha, a Dina, o Grice e outros membros do movimento de restauração eldiana, né? Mas eu acredito que o Eren Kruger estava prezando
por discreção. Vai só o Grisha, que ele pode mudar tudo, é uma pessoa só, ele tem que ser stealth, né, no modo de vida dele. Então imagina, chega lá nas muralhas, a Dina, o Grice, enfim. Fica um pouco jogadinho, eu sei, mas... enfim, gostaria até de saber o que é que vocês acham sobre isso tudo aí nos comentários. É importante a gente complementar os raciocínios. Eu sempre conto com vocês pra gente construir todos os vídeos aqui do Oblu, certo? E agora é com o Grisha, velho, não tem muito o que fazer. Eu achei interessante que o Grisha, ele não acha interessante ver o sofrimento dos outros, porque ele vê, né, o soldado de bigodinho que jogou a irmã dele, a Faye, aos cachorros, tendo sido devorado ali por um titã, e ele não viu graça naquilo. O Grisha, nesse momento, ele não tá encontrando motivação. Ele diz que tudo que eu tenho são os meus pecados. E aí? Ele tá prostrado, velho, no chão, ele tá no estado letárgico, tá inerte, né? E o Kruger diz que essa é uma história que o Grisha também começou. O Kruger não manipulou tudo. A decisão de levar a Faye pra ver os dirigíveis foi do Grisha. Foi a partir dali que o Kruger começou a manipular o cara. Então o Grisha, ele não tá encarando como uma manipulação. Ele também fez a sua parte. Ele ajudou a construir toda essa história aí, né? E agora o Kruger tem que fazer isso pela sua própria história. E não só pela história e os ideais do Eren Kruger. Então, galera, já que o Grisha vai herdar o titã de ataque do Eren Kruger, eu acho importante nesse momento da análise a gente situar alguns de vocês que estão meio perdidos. Poxa, e esses 9 titãs, qual já vimos? Quais ainda faltamos ver? Vamos situar vocês agora, certo? Temos o titã de ataque, que do Kruger foi pro Grisha e hoje tá com o Eren Yeager. Temos o titã original, que também tá com o Eren. Ele é dono de 2 titãs, dos 9. Temos o titã colossal, que tava com o Bertholdt e hoje tá com o Armin. Temos o titã encoraçado, que tá com o Reiner ainda hoje, certo? Temos o titã fêmea, que tá com a Annie, porém ela tá cristalizada em Parades, dentro das muralhas. Temos o titã bestial, que tá com o Zack. E temos o titã anão, que vimos que estava com o Ymir, que tem uma inteligência. Se tem inteligência, é shifter. Então faltam aparecer 2 ainda. Ah, Matheus, e aquele quadrúpede que estava com os barris? Não temos certeza, não podemos afirmar no momento do episódio 58, porque o Zack poderia estar controlando aquele titã, assim como ele fez com os titãs de pequeno e alto porte durante a batalha de Shiganshina, certo? E nesse momento a gente vê o Eren falando sozinho, incorporando o Kruger. Vejam influências através dos caminhos, certo? Que pessoas lá do passado têm em pessoas do presente e também a influência que pessoas do presente têm no passado. A gente ainda vai teorizar isso nesse vídeo ainda, tá certo? Eis que chega o Levi para soltar o Eren e a Mikasa antes do esperado, né? 10 dias antes. Eles vão ter uma audiência com a história. Por falar na história, é aí que vamos para um dos momentos mais emocionantes desse episódio. É um momento centrado na história e na Ymir. Pena que elas não estão juntas, né, galera? Vemos aí a carta da Ymir. O Reiner entregou essa carta, ele acompanhou a escrita dessa carta, né? Ele estava vigiando, na verdade, para ver se a Ymir não iria falar algo em códigos com a história, repassar alguma informação dos inimigos, e a Ymir diz que vai morrer naquela carta. Então, será que ela já morreu? Será que a história tá lendo isso no momento em que já não exista mais a Ymir no mundo, né? Lembrando que a Ymir tinha um dos 9 titãs, que a gente tá chamando hoje de titã anão. E ela diz na carta dela também que não tem arrependimentos. O único arrependimento que ela tem é de não ter casado com a história, velho. Pô, muito bonito isso, bateu valendo no coração, viu? E a história, que tem o sangue real, ela passa a mão pela carta e vê lembranças da Ymir. Lembrando, galera, quando você tá escrevendo uma carta, o seu punho tá tocando no papel e ali rastros de DNA vão sendo deixados, né? Tipo impressões digitais, essas coisas. Então, bastou aquilo pra história já sentir, né?
Que incrível, o DNA da Ymir misturado com sangue real já causou algo. O que me resta dessa cena a pensar é que é muito triste essa história de amor da história da Ymir ter sido interrompida por conta de todas essas problemáticas dos titãs. E aí vamos para a audiência. Eu dividi em duas partes aqui nessa análise, certo? Porque é importante a gente interromper, já que há uma estrutura narrativa de interrupção nesse episódio. E a gente vê que 199 membros da tropa de exploração morreram, a maioria naquela cavalgada até a morte, né, guiada pelo Erwin, e 9 sobreviveram pela verdade. E só as pessoas que estão naquela sala é que sabem da verdade. E a Hanji vai falando das conquistas também, né? Uma das conquistas foi a retomada da Muralha Maria, baita conquista, e também o Titã Colossal. Velho, eles têm o Titã mais poderoso de todos agora com o Armin. Então, baita conquista. Mas, apesar dessas conquistas serem absurdas, não tem como comemorar tanto, porque a situação de Parades, que eles descobriram que é uma ilha com as muralhas, é pior do que se parece. O nosso inimigo, pô, queria a gente que só fossem os titãs, né? Não são. É uma outra nação. E na verdade é o mundo todo que tá contra a gente, porque essas nações acreditam que a gente pode vir a instaurar um sistema totalitário no mundo, dominando os titãs, porque somos eldianos, criações de Ymir. E aí a audiência é interrompida para irmos de volta ao núcleo do Grisha e do Eren Kruger. A gente sabe que o Grisha agora tem essa missão de pegar o poder original do rei. E o Kruger vai falando sobre essa problemática do rei. Pô, mas por que a gente tem que fazer isso? Tipo, o rei não quer lutar. Então o Eren Kruger já diz que esse cara não é digno de ser rei. Ele não quer lutar contra os seus inimigos. Ele quer ficar de boas. E o Grisha se pergunta, pô, mas ele não ameaçou mandar os titãs das muralhas esmagarem a terra? Mas isso só foi uma ameaça para deixarem ele e o seu povo, que foi para Parades, em paz. Ele não quer fazer nada. Ou seja, é uma paz temporária. Porque futuramente é claro que essa galera vai invadir. Tipo, imagina que o mundo tenha tecnologia suficiente para adentrar ali as muralhas. Se eles crerem que a gente pode com esses titãs colossais, bombardeio, alguma coisa do tipo, a gente já vê que tem dirigíveis, né? Então é bem possível. Então, galera, o rei pegou esse povo todo eldiano, levou para uma ilha e fez o povo acreditar que eles eram os últimos sobreviventes de toda a raça humana e que estavam ali dentro daquelas muralhas e que a raça humana tinha sido extinta pelos titãs que estavam vagando aí, que era o grande mistério desde o começo de Shingeki no Kyojin, pô. E é nesse momento, quando o Eren Kruger vai falando sobre essa visão do rei, sobre o que ele fez, que aparece o Kenny com o Uri Rice. Vocês lembram, né, do começo da terceira temporada, do arco político. E a gente sabe que todo esse poder, essa visão do rei, tá passando de geração em geração com os Rice, até que tá com o Eren. E voltando à audiência, toda essa problemática do rei é explicada pra gente melhor, né? Que se o Titã original tiver com alguém do sangue real, isso é, se ele tivesse com a história Rice, a rainha de Parades, né? Ela iria cair naquela maldição do rei em continuar o caminho dessa prisão nas muralhas. Ia fazer a lavagem cerebral, todo mundo ia acreditar que são os últimos sobreviventes, etc e tal, né? Por outro lado, ao tocar no Titã Sorridente da Dina Fritz, o Eren sentiu como se tudo tivesse conectado. E essa sensação que ele teve é muito importante pro futuro da obra, galera. Porque o Eren não tem sangue real, mas ele tem o poder do original e tocou em alguém com o sangue real. Ou seja, para o poder do original funcionar hoje, de fato, precisa haver o contato entre o atual portador, que não tenha sangue real, e alguém do sangue real. Mais uma vez, se o Titã original for parar com alguém que tenha sangue real, vai dar ruim. É o desejo do rei de fazer a lavagem cerebral toda de novo. Então o Eren acha esse meio aí, né? Ele percebe, ele até dá um grito no meio da audiência. Não! É muito engraçado, velho. A Hanji até se treme, velho. Você me assustou. Só que a Hanji,
Eu não sei se ela falou isso pra enrolar a galera lá, os superiores, mas ela tá falando que o Eren tá tendo uns espasmos, realmente. E por que o Eren teve esse espasmo bem extremo, né? Ele tá com medo que usem a história para fins bélicos, né? Agora, o Eren tá pensando que precisa transformar a história em Titã, né? Porque ele ativou o poder ao tocar no Titã sorridente da Dina Fritz e não na Dina Fritz. Mas, pô, a gente viu anteriormente nesse episódio que a história consegue ativar lembranças só tocando uma carta que foi escrita há não sei quantos dias aí, há não sei quantas semanas. Então, véi, é o seguinte, não precisa sacrificar a história, é só tocar nela. Agora, se eles se tocarem, eles vão criar aí a coordenada para guiar todos os Eldianos. É como se os Eldianos estivessem vivendo sua vida, tal, pá. E aí o Eren toca na história. Nesse momento, todo mundo vai ficar em transe, sabe? Esperando receber ordens. Aí é que vamos para o finalzinho do episódio que bugou a cabeça de todo mundo. É agora que chegou o momento de falarmos sobre a grande frase misteriosa do início de Shingeki no Kyojin. O Eren Kruger fala que o Grisha tem que construir tudo de novo dentro das muralhas, né? Senão a história vai se repetir. E aí ele não vai poder salvar a Mikasa e o Armin. Como assim, véi? O Grisha até pergunta, beleza, mas quem é Mikasa, quem é Armin? E o Kruger diz, eu não sei. Na verdade, de quem são essas memórias? Galera, que momento de Shingeki no Kyojin! Boom! A cabeça de todo mundo explodiu, a minha explodiu de novo. Eu lembrava disso e foi impressionante ter visto de novo no anime. Realmente tá tudo conectado pelos caminhos. Não só o querer, o espaço tá conectado, mas o tempo também tá conectado, né? Por esses caminhos dá pra gente viajar no tempo. O Eren falou pela boca do Kruger. A gente tá vendo que o Eren tá falando sozinho, ele incorpora o Grisha de vez em quando, mas ele também tá se enviando pro passado. Será que tá tendo uma troca de personalidade? Será que essa troca de personalidades era o plano de alguém? Do Eren Kruger de repente? Então pensa no mind blow, velho. Agora vai ficar maior. É isso que eu prometi pra vocês. Por quê? Vamos nos relembrar do capítulo 1 de Shingeki no Kyojin, certo? O nome do capítulo é uma frase. E essa frase é para você 2000 anos depois de agora, 2000 anos no futuro. E aí muita gente faz teorias sobre isso, né? Então, vamos relembrar alguns fatos. Há 1820 anos, a Ymir herdou o poder dos 9 titãs, fazendo contato com a tal fonte de toda matéria viva, como a gente falou anteriormente no começo desse vídeo, certo? Então, o que veio nesses 200 anos antes da Ymir fazer esse contato, né? Que totalizam aí esses 2000 anos. Então é atrás ainda do momento que a Ymir fez esse contato e criou tudo isso, né? A maldição da Ymir de viver 13 anos e a maldição dos titãs de maneira geral. Então, galera, eu tô achando que a fonte de toda a matéria viva, esse demônio, esse diabo, é que seja, de repente, né, um grande vilão de Shingeki no Kyojin que mandou esse recado pro Eren ainda pequeno, 2000 anos depois, através do poder do original, porque naquele momento ele já tinha. Então ele tava conseguindo viajar, né? E é no momento que a Mikasa chama o Eren, vem Eren, ele tá lá chorando. Muito tenso, velho. Eu quero muito saber o que vocês têm a dizer sobre todas essas teorias que formulamos aqui, sobre o mind blow desse episódio. E se você não tá mais aguentando e quer ir pro mangá, vai pro capítulo 90, que ele continua exatamente de onde esse episódio parou, beleza? Lembrando que tá no 118 e a gente analisa Shingeki no Kyojin mensalmente, hein? Deixa tua opinião nos comentários e até a próxima!